Olá, amigo futuro delegado, tudo bem? Na mini aula de hoje, nós vamos tratar de uma lei muito importante para as provas de delegado, tanto civil como federal, que é a Lei 2.850 de 2013, bastante recente, que é a Lei de Organizações Criminosas. Os pontos mais importantes, beleza? Vamos lá, preparado? Solta a vinheta aí, cabelinho. Meus amigos, olha só, eu já fiz um esquema aqui para a gente ganhar tempo, mas você pode baixar o PDF com a minha aula toda completa. É claro que eu não vou esmiuçar a lei. Vamos trabalhar com os pontos mais importantes de uma forma que que eu possa antecipar os itens de prova para que você possa ou ter um primeiro contato com a matéria ou fazer uma revisão rápida. Se você ainda não deu uma lida na lei, é importante dar uma lida com cuidado. Dá uma lida no meu material, não precisa ir para a doutrina, não precisa ir para a jurisprudência, meu material já está todo resumido com a melhor doutrina. E jurisprudência, especificamente, muito pouca, porque a lei é muito recente. Então, a gente vai falar mais da jurisprudência da lei anterior. Tudo bem? Bom, olha só. O primeiro ponto que eu acho que pode ser cobrado na prova é em relação à definição de organização criminosa dentro da lei de organização criminosa. Mas para isso a gente tem que entender como é que essa definição ela passou durante o tempo até chegar a esse conceito que nós temos hoje da nova lei. Olha só, quando nós tínhamos a lei 9.034, que inclusive foi revogada, essa lei aqui está revogada, ela foi revogada pela lei 12.850, ela trazia um conceito de organização, desculpa, ela tinha esse defeito de não trazer um conceito de organização criminosa, e isso gerava um vácuo legislativo. Por não trazer esse conceito, olha só, a lei tratava de organização criminosa, de meios de investigação, de um sistema processual próprio, mas não tinha um conceito de organização criminosa. Coisas do nosso legislador. Então, passou-se a utilizar a Convenção de Palermo, que trazia um conceito próprio de organização criminosa. Como o Brasil é signatário dessa Convenção de Palermo, utilizava-se esse conceito, os doutrinadores utilizavam esse conceito. Muitos professores, em livros, difundiam muito esse conceito de organização criminosa, que nem vale a pena você saber para você não se confundir na prova. O certo é que, numa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Marco Aurélio, entendeu-se que o Brasil não poderia utilizar essa Convenção de Palermo para conceituar a organização criminosa, porque feriria o princípio da legalidade estrita. Então, só posso criar tipos penais através de lei e não poderia por uma convenção como era feito aqui. E esse caso do Supremo foi um caso bastante interessante, porque tratava-se de um grupo religioso que, além de ter o mesmo dono, tinha um grupo religioso e tinha também e tem, né, inclusive, uma cadeia de rádio e televisão. Então, o que eles faziam? Eles colhem o dízimo dos fiéis e aplicam esse dinheiro na televisão, comprando de uma forma superfaturada os horários, principalmente na madrugada. Então, o dinheiro era meio que desviado, o Ministério Público bateu em cima e tentou se enquadrar numa situação de organização criminosa, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que feriria o princípio da legalidade. Muito bem. Surge, então, a Lei 12.694. A Lei 12.694 também trouxe um conceito de organização criminosa que está superado, assim como a 9.034, assim como a Convenção de Palermo. A Lei 12.694 tratava da possibilidade de um julgamento colegiado por juízes de direito, justamente nas situações de crime organizado. É uma forma de proteger o Poder Judiciário, o próprio juiz, claro, de organizações criminosas, julgamentos de organizações criminosas. A Lei 12.694 ela existe ainda, mas o conceito de organização criminosa que existe nessa Lei 12.694, posição majoritária, sua posição para a prova, a gente não adota. A gente vai adotar, então, o conceito da Lei 12.850. Esse é o conceito que serve para você. Como é que isso pode ser abordado em prova? Antes de eu dar o conceito da nova lei. A discussão existe hoje ainda se esse conceito ele subsiste com o conceito da nova lei. Posição majoritária, está aí Nutti, está aí Bittencourt, está aí Sanches, está aí Renato Brasileiro, está aí
professor Sérgio Baltzer, dizendo o seguinte: não, você não pode ter dois conceitos para uma situação jurídica só. Então, isso geraria um problema jurídico muito grande. Então, você tem a 12.694 e a nova lei dando dois conceitos de uma mesma coisa. Então, é como se eu tivesse dois conceitos para o que é carro. Carro é carro. Então, eu não posso ter dois conceitos para a organização criminosa. O conceito que você tem que guardar no coração, então, é esse conceito da nova lei. Então, o item potencial de prova aí. É correto afirmar que, de acordo com a posição dominante na doutrina, existem dois conceitos válidos de organização criminosa? Isso é falso. Só existe um. A maioria da doutrina diz que é o conceito da nova lei. Tá? Cabelinho, joga o slide aí para a gente, por favor. Que é justamente o conceito que está na lei. O que seria, então, a organização criminosa? Para ser organização criminosa, ele deve respeitar esses requisitos que estão aí no slide para vocês. Olha só. A associação estruturalmente ordenada de 4 ou mais pessoas. Então, você tem a reunião estruturada, organizada, ordenada, de no mínimo 4, claro, de no mínimo 4 pessoas, divisão de tarefas, objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Isso é importante. Quando ele fala vantagem de qualquer natureza, isso significa que não precisa ser necessariamente uma vantagem financeira, ok? A organização criminosa, claro que geralmente o crime busca uma satisfação financeira, mas nem sempre. Existem crimes contra a vida e etc., que não, em um primeiro momento, e nem mesmo no segundo momento, buscam uma vantagem financeira. Então, a busca de vantagem financeira não é essencial para a existência da organização criminosa. Esse também é um quesito aí, desculpa, é um item muito importante, potencial de prova, ok? Como é que poderia ser esse item? O examinador poderia dizer o seguinte: para que exista a organização criminosa, um dos requisitos é a busca por uma vantagem financeira. Falso. É vantagem de qualquer natureza, não necessariamente vantagem financeira. Ok? Mediante prática de infrações penais. Se ele falou infrações penais, a ideia que se tem é que poderia ser crime e contravenção. Porque infração penal é o gênero que você tem como espécies crime e contravenção. Só que ele diz assim, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Aí você limita realmente aos crimes. Não é? A não ser que se crie uma contravenção penal com a pena superior a 4 anos, mas, em princípio, então, você só estaria abarcando os crimes porque tem que ser superior a 4 anos. Ou que seja de caráter transnacional, ou seja, que atinja o Brasil e outro país, ou vice-versa. Okay? As contravenções penais, elas nunca têm um caráter transnacional, porque, em relação às contravenções penais, aplica-se o princípio da territorialidade estrita. Não aplica-se o princípio da extraterritorialidade, como se aplica no Brasil, em relação aos crimes. Ok? Então, esse é o conceito que você deve levar para a prova. O conceito da Convenção de Palermo e o conceito da Lei 12.694, você nem leia, nem aprenda só o que vai cair na prova. Legal? Então, esse é o conceito que você tem que levar para a prova. Muito bem. Volta para mim aqui, Cabelinho, para a gente ir para o próximo ponto aqui. Olha só, um outro ponto que pode ser cobrado na prova é a diferença entre a organização criminosa e a associação criminosa. O que aconteceu? A Lei 12.850, ela também alterou o tipo penal, que antigamente chamava-se quadrilha ou bando, 288, né? Quadrilha ou bando. Então, deixa-se de chamar de quadrilha ou bando, tinha até aquela discussão, o que é quadrilha? Quadrilha é na cidade, bando é na área rural, existiam alguns conceitos assim. Isso cai por terra, porque hoje o conceito de quadrilha ou bando passa a se chamar associação criminosa. Então, nós temos duas figuras jurídicas, então. A organização criminosa, que é tratada pela Lei 12.850, e a associação criminosa, que pode ser até elevada ao patamar de organização criminosa. Sim, qual é o problema? Não tem problema algum, isso pode acontecer. Mas a associação criminosa é um minus em relação à organização criminosa, ou seja, é menos do que a organização criminosa. Vou pedir para o Cabelinho jogar o próximo slide aí, porque eu fiz a comparação no próximo slide. Agora foi. Aí. Associação criminosa e organização criminosa. O 288, então, do Código Penal. Associarem-se 3 ou mais pessoas com um fim específico de cometer crimes.
Esse termo, com fim específico de cometer crimes, gerou e gera uma discussão interessante em relação à associação criminosa aí, antigo quadrilha ou bando. Porque, inclusive no julgamento do mensalão, se discutiu isso e acabou-se por derrubar, em relação a determinados acusados, o crime de quadrilha ou bando, atual associação criminosa, porque não existiria esse fim específico de cometer crimes. O que significa isso? Para que exista associação criminosa, isso não é posição majoritária na doutrina, mas é o que o STF decidiu em relação ao mensalão. Inclusive uma decisão absurda, completamente equivocada no meu sentir. O fim específico seria, por exemplo, olha só, eu tenho lá então uma associação de bairro, onde a gente joga boliche, não é isso? Então a gente joga boliche, toma uma cerveja, etc e tal. Toda semana a gente se associa ali, é uma associação, toda semana a gente se encontra ali, final de semana, para jogar boliche, tomar cerveja e falar mal dos outros. Num determinado momento, a gente descobre que cada um desses membros da associação tem uma qualidade específica que a gente pode, inclusive, praticar algum crime, ou praticar crimes indeterminados, porque você não, em relação à associação criminosa, não pode ser para praticar um crime, né? Tem que ser para praticar crimes, como diz o tipo penal aí. Então a gente acha que cada um desses membros tem uma qualidade especial, então a gente também, além de jogar boliche e tomar cerveja, resolve praticar crime. Ou a gente tem um partido político, olha só, a gente tem um partido político e resolve também praticar algum tipo de corrupção e lavagem de dinheiro para financiar o próprio partido ou financiar campanhas. Aí entende-se que não há associação criminosa, porque não há o fim específico daquela associação de cometer crimes. É um absurdo total. É um absurdo total. Mas é a posição do Supremo Tribunal Federal. Então, voltando lá. Associação criminosa, organização criminosa. Na organização criminosa, então, você tem a associação de 4 ou mais estruturalmente ordenada, de acordo com aquele gráfico que eu já coloquei para vocês. Então, não confundir a associação criminosa, do 288, com a organização criminosa. Então, o peguinha básico aí que podem te colocar é em relação à quantidade de pessoas. Em relação à associação criminosa, associarem-se 3 ou mais, não como era antigamente na quadrilha ou bando, que seria mais de 3, inclusive essa alteração do artigo 288 é uma lex gravior, ou seja, a lei ficou mais grave, então ela não pode retroagir para prejudicar o agente, porque antigamente exigia-se 4 e agora exige-se 3, ok? Legal? Então, voltando para mim aqui, cabelinho, por favor. Então, essa diferença então está colocada para vocês, é uma coisa que você tem que observar na prova. Em relação ao agente público integrante de organização criminosa. Olha só, a lei foi muito cuidadosa em relação ao agente público integrante de organização criminosa, por motivos muito óbvios. Mas como é que isso pode ser cobrado na sua prova? Existem 3 situações que você precisa se lembrar em relação ao agente público. Ele está utilizando o termo agente público no sentido amplo mesmo. Ok? Você tem que pensar no agente público antes da condenação definitiva, depois da condenação definitiva e a situação do inquérito policial. Como é que esse inquérito policial é tratado? Muito bem. Em relação ao agente público antes da condenação definitiva, a lei possibilitou que, cautelarmente, o juiz possa afastá-lo das funções, sem prejuízo de suas remunerações, para proteger a investigação e proteger o próprio processo penal futuro. Ok? Então, antes da condenação, esse cara já pode ser afastado para proteger a investigação e garantir a própria persecução criminal. Muito bem. Então, essa primeira informação. O que pode acontecer antes? Uma medida cautelar. Ok? Que, inclusive, já existe lá no Código de Processo Penal em relação a qualquer outro crime praticado por qualquer outra pessoa, no caso, várias cautelares, mas existe também essa cautelar de afastamento do serviço público em relação ao agente público. Então, aqui seria só uma repetição. Nem necessitaria especificamente desta previsão na Lei 12.850, porque já existe uma situação semelhante lá no Código de Processo Penal. Numa segunda situação, esse sujeito foi condenado, transitou em julgado. Se foi condenado e transitou em julgado, um efeito automático dessa condenação, ou seja, o juiz não precisa declarar expressamente na sentença, é que o sujeito perde o cargo. Ok? Cargo ou função que ele estiver exercendo, ele perde automaticamente. Ok? E
além de perder automaticamente o cargo, além de perder automaticamente, cuidado, porque assim como na tortura, é automático. Lembra que no abuso de autoridade não é automático, né? O juiz precisa declarar na sentença e fundamentar. Aqui o juiz não precisa nem fundamentar, é um efeito automático. O juiz pode até ficar calado, é por força da lei, não por força da decisão que o juiz coloque ou não na sentença. Ok? É a própria lei. Condenou, está condenado, vai para a rua. Legal. Além disso, além de ir para a rua, além de perder o cargo, além de perder o emprego, além de perder a função, esse cara também ele vai ficar impedido de exercer qualquer atividade pública no período de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Ok? Então isso é muito importante porque essa proibição é, na verdade, uma forma de proteção à administração pública. Então lembra que a primeira situação, antes dele ser condenado; segunda situação, depois de ser condenado, você tem que lembrar dessa informação; e terceira informação importante, o inquérito policial em relação a esse agente público, se no caso de policial, ele deve correr na corregedoria de polícia. Tudo bem? Na corregedoria de polícia e acompanhado sempre do Ministério Público. Claro, o Ministério Público, em qualquer inquérito policial, ele vai acompanhar, porque ele é o custos legis, todo inquérito, o juiz abre vista ao Ministério Público, então o Ministério Público acompanha todo o inquérito. Todos os inquéritos no Brasil são acompanhados pelo Ministério Público, todos eles. Mas especificamente em relação à organização criminosa, vai ser designado um promotor de justiça ou um procurador, dependendo do Ministério Público que a gente estiver falando, para acompanhar, junto à corregedoria, essa investigação. Okay? Para proteger os próprios investigadores e proteger a investigação, para que a investigação corra da forma mais límpida possível. Tudo bem? Legal. Então, em relação ao agente público integrante de organização criminosa, essa informação que você precisa. Em relação à ação controlada, que os processualistas chamam de flagrante retardado, flagrante postergado, flagrante diferido, ou seja, existem vários nomes, é aquela situação em que vai se realizar a prisão em flagrante, mas a polícia ou a autoridade administrativa, ela escolhe o momento, ela prorroga o momento da prisão, ela dilata o momento da prisão, ela difere o momento da prisão para que o sucesso da investigação ocorra de uma forma mais retumbante. Não é? Isso é muito comum, por exemplo, nos crimes de tráfico de drogas. Legal? Bom, mas aí existe uma diferença dessa lei 12.850 para a lei 11.343, a lei de drogas. Vamos lá, vamos observar aqui. Em relação à ação controlada, uma primeira informação muito importante, que a lei ela autorizou que tanto o delegado de polícia, quanto qualquer outra autoridade administrativa pode realizar essa ação controlada. Ou seja, não é só o delegado de polícia, mas qualquer autoridade administrativa. Como assim qualquer autoridade administrativa? Vamos pensar aí, um auditor da Receita Federal, um fiscal do trabalho, alguma coisa assim. Okay? Então ampliou a possibilidade de prisão em flagrante realizada também para outras autoridades. Segunda informação muito importante, deve ser comunicado ao juiz. Deve ser comunicado ao juiz. A lei não falou em autorização do juiz. Então, esta é uma diferença importante em relação à lei de drogas. Porque na lei de drogas tem que ter uma autorização do juiz. Aqui na lei 12.850, então, não precisa de autorização, basta a comunicação, porque o juiz, inclusive, pode estabelecer limites e um regramento para que não haja abusos. Ok? O Ministério Público terá a palavra também. Tudo para que ocorra também de uma forma mais límpida e que se respeite o princípio da legalidade. Tudo bem? Legal. Olha só. Então, nós vimos, em relação à ação controlada, é diferente da lei de drogas, porque não precisa de autorização, basta mera comunicação, essa é a posição pacífica na doutrina hoje. Em relação à ação controlada, pode ser realizada pelo delegado de polícia, pela autoridade policial ou por qualquer autoridade administrativa. E em relação à ação controlada, é importante mencionar também que ela entra dentro de um sistema processual que é trabalhado dentro do inquérito policial. Ok?
Então, a ação controlada, ela é tratada na lei de drogas, a ação controlada, ela é tratada na lei 12.850, mas de forma diferenciada. E é isso que você precisa se lembrar. Em relação à ação controlada, é isso aí, tá tranquilo. Legal? Em relação à infiltração de agentes, quais são as informações que podem ser cobradas de você em relação à infiltração de agente? Bom, a infiltração de agente é uma situação que, tecnicamente, ela é bastante complicada, né? A nossa prática investigatória no Brasil não se utiliza muito desse instrumento. A gente vê muito sendo utilizado pelos americanos e tal. Eles têm um know-how mais aprofundado de como se fazer isso. Aqui no Brasil a gente tem pouca experiência nesse trabalho, até porque não existia até então, pelo menos, uma proteção jurídica em relação a esse infiltrado. Bom, existem várias informações que estão na lei, mas o que é importante aí? Essa infiltração, ela se dá com autorização do juiz, ok? Essa autorização do juiz, ela pode ocorrer ou pela representação do delegado de polícia ou pelo requerimento do Ministério Público. Aí vai uma informação muito importante e eu quero que você anote e preste atenção. E quando o Ministério Público requerer essa medida ao juiz, o delegado tem que ser ouvido para emitir a sua opinião técnica sobre a possibilidade ou não daquela infiltração. Ok? Então, é uma situação bem diferente na nossa sistemática processual que você deve observar aí. Quando o delegado representa, tudo bem, ouve-se o Ministério Público. E quando o Ministério Público requerer ao juiz? Se ele requerer ao juiz essa medida, o delegado de polícia tem que ser ouvido. Interessante por quê? Porque é a polícia que vai instrumentalizar essa medida. Vai ser um agente de polícia, um agente de investigação que vai realizar essa medida, claro, sob sempre o comando de um delegado de polícia, o que você será muito em breve. Legal? Muito bem. Então, em relação à infiltração de agentes, o ponto mais importante que eu acho que pode ser cobrado em prova, numa prova de delegado, é em relação a essa situação que é bastante peculiar. Muito bem. E uma outra informação que pode ser cobrada também é em relação ao acesso a registros, dados cadastrais e informações. Aqui é muito importante, porque a gente está falando dos dados, do acesso a registros dos dados cadastrais. A gente não está falando aqui de sigilo de correspondência, a gente não está falando de sigilo de comunicação telefônica, a gente não está falando nada disso. A gente está falando dos dados cadastrais. A Justiça Eleitoral, as provedoras de internet, as operadoras de cartão de crédito e etc. Bom, essas pessoas, vamos dizer, né, essas pessoas jurídicas, elas possuem bancos de dados que podem alimentar a investigação. Então, a autoridade policial, o delegado de polícia e também o Ministério Público pode requisitar diretamente a essas instituições as informações cadastrais, nome, telefone, endereço, dados qualificativos, ok? Então, eu quero saber, por exemplo, se aquele sujeito que praticou um crime, ele pegou um ônibus de Brasília para Ribeirão Preto. Então, eu vou até a empresa de ônibus, vejo, por exemplo, se foi utilizado um cartão de crédito. Solicito à empresa de cartão de crédito os dados cadastrais que constam naquele número lá. Só os dados cadastrais, nome, telefone, etc. Não precisa de autorização judicial. Por quê? Por um motivo bem simples. Os dados cadastrais da pessoa, ou seja, aquilo que liga você ao Estado, na sua condição de cidadão, essa situação não está protegida por sigilo. Não está protegida por sigilo. Então, essa situação não está protegida por sigilo. Legal? Então, como não está protegida por sigilo, a Justiça Eleitoral, inclusive na prática eu posso dizer isso, a Justiça Eleitoral é sempre mais tranquila nesse tipo de informação. As empresas privadas, elas têm um pouco de medo de ceder esse tipo de informação, mas cada vez mais, através de um trabalho dos próprios colegas delegados e também do Ministério Público, tem se mostrado que são coisas diferentes. Informação sigilosa dos dados cadastrais. Legal? O que você deve fazer então? Você vai pegar o PDF, não vai pegar livro de doutrina, não vai pegar nada, vai pegar só meu material, dá uma olhada na aula 1 ou 2 vezes, rapidinho, só para pegar alguns pontos importantes e pegar o material e dar uma lida, pronto, não precisa de mais nada. A lei é muito nova, eu não acredito que
o examinador possa cobrar nada a não ser a própria letra da lei. Legal? Existe um ponto importante que não está diretamente ligado à atribuição do delegado de polícia, mas ele entra aí na lei com uma função importante em relação à delação premiada. Okay? Eu quero que você dê uma lida nessa situação da delação premiada. Até porque a delação premiada ela pode ser utilizada como um instrumento de investigação e eu digo para vocês que pode ser importante como uma forma de negociação, no bom sentido, com o investigado. O investigado tem aí vários comparsas e você consegue informações dando isso. E é isso mesmo, a delação premiada é uma troca. Olha, você vai ter um benefício legal, inclusive um dos benefícios legais que você vai ver na lei, eu quero que você anote isso, é a progressão de regime, mesmo em crimes hediondos, independentemente do tempo de cumprimento de pena. Você ter cumprido 2/5 ou 3/5 no caso de crimes hediondos, ou 1/6 no caso de crimes não hediondos. Então, o juiz pode, inclusive, autorizar que haja progressão de regime, se houver delação premiada após a sentença, mesmo sem o requisito objetivo do tempo de cumprimento de pena. Então, quero que você dê uma lida nisso. Ok? Nossa mini aula termina por aqui. Não deixe de ler o material e fazer os exercícios que estão dentro do material. Te espero na próxima semana, beleza? Até lá, um abraço.